nessa época, acho que tem que ser um assunto Então, para abordar o ano inteiro. A gente fala isso todo ano, Sandra. Eu acho que, assim, nem se fosse para as casas tentarem fazer uma por mês, ou cada se movimentar nesse sentido, porque senão fica muito restrito. A gente fala em setembro e parece que o problema desaparece, né? É que nem cesta básica, é só no Natal, né? As pessoas só passam fome no fim do ano, né? Não, é verdade. Bom, gente, ó, nós estamos ao vivo aí, só vai esses minutinhos para a gente poder compartilhar. As meninas também já estão ao vivo ali. E a gente já Alexandre, vai ser uma hora? Vai ser uma hora de programa? Até para a gente estruturar 1 hora, né? Uma. Beleza. Eu estou aqui, já vou até curtir a página, eu estou aqui com outro aparelho. Cumprimentar o pessoal. O pessoal está chegando aí, ó. Janoca lá de Portugal, Janoca está em todas, ó. E esses são animados, hein? Porque é 11h30 da noite, ó. Tá com pique, né? Tá com pique. Tudo, ele, tem uma outra amiga nossa que é de lá também, pô, começa 8 horas, acaba 00:30 para eles lá, né? Eles estão toda semana aí. Na Maria João, Janoca, Aqui a gente acha tarde 10 horas, né? Eles estão entrando e ficando, vão dormir 1h da manhã com a gente. Ó, acabei de falar, falei da Maria João, não, Maria José, achei que fosse a Maria João, falei, nossa. Isso aí que vocês comentaram é realmente de lamentar da gente reduzir o assunto, esse tema tão importante apenas a setembro, né? Sim. Fica uma coisa meio sem sentido. Parece que só em setembro que as pessoas pensam nisso. E não é só isso, Wellington. O duro é que se fala em setembro e todo mundo fala, fica uma coisa cansativa que o povo já começa a fugir do assunto. Quando a gente teria que dividir isso durante o ano. Sim. Exatamente. O pessoal tá preciso chegando. Preciso tratar constantemente mesmo. Não pode deixar isso. Os centros espíritas deveriam ter uma ala, um departamento destinado a esses cuidados, destinado a isso. É o acolhimento, trabalhar. Né? É o acolhimento. Você percebe muito isso no atendimento fraterno, mas acontece que eu acho que, além do atendimento fraterno, que seria uma espécie de tratamento, né, teria que ter um grupo para tratar exatamente as pessoas que estão enfrentando qualquer tipo de problema. Entendeu? Então, realmente é um grupo de acolhimento. Mas eu acho, viu, Sandra, na maioria dos lugares que a gente tem visto, que é mais assustador, falo dentro da doutrina, né, que eu acho que era um lugar que teria essa preocupação de acolhimento, a sensação que eu tenho de que nós estamos cada vez mais tentando nos isentar do problema do outro. É mais fácil falar no atendimento fraterno e, tá bom, tá virando o que a gente fazia quando era criança, na igreja católica lá, sai todo mundo da missa e vai cada um para sua casa, sem ter a menor ideia de quem que é. Eu frequento o centro, aquele momento, aquela 1 hora que eu fico ali, beleza, eu sou amigo de todo mundo. Na porta do centro eu não tenho mais vínculo com ninguém. Mas você sabe, Ali, que é uma coisa importante a se dizer. Todos nós enfrentamos problemas. Quem de nós, em determinado momento, não teria vontade de dividir aquilo que está sentindo com alguém, não é? A impressão que dá, eu pelo menos é o que eu sinto, quando eu estou com algum problema e eu consigo desabafar com alguém, parece que aquilo fica menor, parece que aquilo fica mais leve. Então, nós temos que ajudar as pessoas, em ouvir as pessoas, porque se a gente estivesse nessa condição, que é a questão da empatia, né? Você se colocando na condição do outro, se eu estivesse nessa condição, eu gostaria de ser ouvido. Mas quando a gente se envolve com a dor do outro, a nossa dor fica menor, não é? Então, é o trabalho que o CVV faz e muitos outros grupos fazem de ouvir, e ouvir é fundamental. As pessoas precisam desabafar, as pessoas precisam botar para fora aquilo que estão sentindo. Nós percebemos muito isso, Wellington e Sandra, por conta, lógico, aumentou muito por conta da pandemia, né? Mas o atendimento fraterno online, pelo WhatsApp,
vocês não têm... Bom, eu falei para vocês, não só isso, né? Aqui a gente percebe, nas transmissões, as pessoas estão precisando serem ouvidas, serem vistas, serem notadas, porque senão acontece isso que eu te falei, as pessoas acabam entrando no centro ou na igreja, em qualquer lugar, ali está tudo certo, está ótimo, fica aquela 1 hora que está ali dentro, as coisas vão bem. Mas a hora que você sai, isso é um número, né? Eu falava isso uma vez, eu falei isso para o Wellington, não é uma crítica ao tal centro ou outro centro. É de uma maneira geral, está parecendo que nós estamos transformando em palanque, eu vou lá, faço a minha palestra, viro as costas e vou embora. O que é da livraria, eu vou lá, vendo meu livro e vou embora. O que é da cantina, eu vou lá, vendo meu coisa e vou embora. Eu não crio vínculo com ninguém. E ali dentro nós estamos ali justamente, seria o objetivo, né? Que é o que você falou agora há pouquinho. Esse acolhimento, você saber quem que é, você saber olhar no olho da pessoa, né? Porque muitas vezes as pessoas entram, sobe a escada, assiste a palestra dessa escada e vai embora e ninguém sabe quem que é. Se você perguntar o nome para alguém, se esquecer uma carteira, a pessoa não sabe quem que é. Ninguém do centro sabe quem é a pessoa. Qual é a bandeira que a doutrina espírita levanta? Fora da caridade não há salvação. Então, é falta de caridade você não dar atenção ao outro. Sim. Então, o tempo que você dá em ouvir o outro é uma forma de caridade também. Então, você não pode deixar passar isso. Você tem que conversar, você tem que ouvir, não é? Nós, espíritas, que sabemos disso, nós precisamos ter essa consciência da importância de ouvir um irmão que está necessitado, não importa onde. Eu que tenho levado esse tema, como eu falei para vocês, a muitos lugares, eu tenho tido um retorno muito grande depois das palestras. Teve uma palestra que eu fiz sobre valorização da vida, que ao terminar a palestra, veio uma mãe conversar comigo, uma senhorinha. Ela me abraçou chorando e disse, meu filho nunca quis vir para o centro, eu não sei por que razão ele veio hoje. Ele tentou suicídio 3 vezes, e eu espero que o que você tenha falado hoje tenha tocado o coração dele. Ela me agradeceu, sabe? Então, veja, você tem que ouvir, você tem, sabe, conversar com as pessoas, elas estão precisando de orientação. A primeira coisa que eu perguntei para ela, ele faz tratamento? Ele vai para um psicólogo? Ele toma algum medicamento? Porque ele pode estar com uma depressão, não é? Além do tratamento na casa, que a gente não pode substituir o tratamento da casa espírita, ou o tratamento do médico com o tratamento na casa espírita. A casa espírita vai ajudar, sim, mas o tratamento médico é fundamental. Às vezes está faltando alguma substância, aqueles hormônios que são importantes, serotonina, ocitocina, dopamina. Então, são coisas importantes que talvez só com o médico, né, para estimular a produção dos neurotransmissores. Então, o médico precisa, de fato, fazer todo um diagnóstico. Nós não temos condição de fazer isso. Bom, gente, agora acho que o pessoal entrou aí. Boa noite a todos. Agora, oficialmente, nós estamos batendo papo aqui para dar tempo de todo mundo compartilhar. Mas o pessoal está acostumado. A Sandra já participou, o Wellington também, a gente sempre brinca que antes a gente mentia, fingia que a gente não tinha falado antes, mas todo mundo descobriu que é mentira. Então, agora a gente fica conversando aqui, ele já sabe. Mas, o Wellington, Sandra, obrigado mais uma vez por estar com a gente. Quando a gente conversou e falou da gente encerrar praticamente o mês de setembro, a gente está entrando em outubro, mas quando nós falamos da ideia de bater esse papo, como eu comentei com vocês, nós já fizemos com os jovens, o Paulo falou da parte de obsessão, daí de Araraquara, o Vladimir e o Wilcinho conversaram muito sobre prevenção de uma forma geral, enfim. Nós tentamos abordar vários ramos, várias vertentes em relação a isso, né? E quando nós conversamos disso, parece que nós tínhamos conversado antes, né? Porque tanto a Sandra como o Wellington sugeriram praticamente os mesmos temas, né? Principalmente o da terceira idade. Que eu estava falando isso com os meninos na terça-feira agora nós fizemos com os jovens, e eu acho que o da terceira idade, para a gente começar o bate-papo e vocês darem uma boa noite de vocês, me dá a impressão, e eu gostaria que a gente começasse a falar sobre isso, de que a sociedade, de uma forma geral, não tem essa visão, ou essa ideia, ou a preocupação que, de repente, nós temos com o jovem, com o adolescente. A sensação que a gente percebe no movimento geral é que, mas já é terceira idade, primeiro não vai se matar, né? Está velho. E nós estamos vendo isso acontecer e aumentar muito, né? Inclusive, não só nos que a gente já sempre imaginava, que era de tudo, todos os gostos, enfim, a gente vai bater papo sobre isso, sobre as causas principais, né? Mas a sensação que eu tenho, e eu queria que vocês
se apresentasse e falasse um pouquinho disso, é nesse sentido. Eu acho que a população, de uma forma geral, não tem um olhar preocupado como se não existisse o suicídio na terceira idade. E nós temos visto isso, um aumento considerável em todas as idades, todos os segmentos, mas na terceira idade eu sinto que tem não sei se é um descaso ou uma despreocupação com essa situação. Então eu queria que vocês dessem boa noite de vocês e que a gente começasse o papo nesse sentido. De repente é uma visão minha, eu sinto isso em relação às conversas que a gente tem. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho disso e, mais uma vez, obrigado, né? Wellington, quer começar? Não, pode começar, Sandra, pode começar. Bom, primeiramente, boa noite a todos, né? Mais uma vez, boa noite a Lê, boa noite, Wellington, a todos aí que estão nos assistindo, é um prazer muito grande. Eu sei que esse assunto não é um assunto muito fácil de se falar, né? Porque suicídio, ele não é só, né, na terceira idade ou na adolescência, nós estamos vendo isso de uma forma geral. Até quero dizer que pessoas, e é um mito dizer que crianças não se suicidam. Outro dia, conversando com uma socióloga, ela me contou de uma criança de 6 anos que havia se suicidado. Outra de 8 anos que se suicidou. Então, vejam, é preocupante, não é? E a gente tem que, de fato, ter um olhar, né, para todos, né, de todas as idades, mas também para os nossos idosos, porque imaginem uma pessoa que foi ativa uma vida toda e, de repente, chega na terceira idade, já não tem mais aquele vigor, não tem mais aquela condição de fazer aquilo que fazia. Então, imagina a cabeça dessa pessoa, como é que não fica. Depois até vou contar um casinho aí que aconteceu comigo, que eu estou me policiando, né, que eu estou me policiando, mas depois eu conto. Eu só quero agora dizer boa noite e que estejam conosco, porque o tema é bastante importante. Boa noite aí, Sandra, boa noite, Alexandre, boa noite a todos os amigos que estão conosco, aos internautas. É uma alegria, uma satisfação estar aqui e falar desse tema, esse tema que é fundamental. Conversávamos faz pouco tempo sobre a necessidade de abordarmos, para além dos horizontes do mês de setembro, esse assunto. E já que o Alexandre falou do que é referente, né, aos idosos, e de fato nós temos números aí bem expressivos no que concerne ao suicídio na terceira idade. A taxa no Brasil é de aproximadamente 6 pessoas, né, para cada 100 mil habitantes, você tem 6 pessoas que se suicidam. E quando nós vamos para depois dos 70 anos, esse número ele vai para 9 pessoas para cada 100 mil habitantes. Então, é de fato preocupante e é importante nós nos atentarmos para isso, nós apertarmos os laços de família. O idoso, ele acaba se sentindo muito solitário, ele acaba se sentindo realmente desprezado, tanto pela família quanto pela sociedade de maneira geral. Ele acaba perdendo a sua capacidade laboral, ele acaba deixando de fazer as coisas que ele fazia, e ele também não se sente pertencente àquele tempo, ao tempo que ele está vivendo. Tanto é que ele costuma falar, no meu tempo era desse jeito, as coisas aconteciam dessa maneira, porque não existe uma integração, não existe uma conexão entre a juventude e entre os idosos. E como isso é importante, como isso é fundamental, como isso faz o idoso se sentir bem. Então, quando a gente fala de prevenção, e o nosso foco vai ser prevenção, a prevenção, ela começa exatamente na família, na educação da família, na inserção da cultura da imortalidade na família, para que a gente possa conversar abertamente e compreenda nas diversas fases da vida que aquele indivíduo, ele é, além, né, mais que uma criança, mais que um adulto, mais que um idoso, ele é um espírito imortal. Então, a prevenção do suicídio, ela começa justamente na família, no diálogo que nós estabelecemos com a família. É claro que ninguém quer aqui depositar toda a culpa, toda a responsabilidade na família. Não, nada disso. É apenas alertar para a importância da família
que a família tem numa melhor qualidade de vida para todos nós. Então, isso é fundamental. Nessa linha, nós estamos já ouvindo aquilo que eu falei para vocês, os comentários aí, ó, e aproveitando, né, isso que o Wellington falou, são indícios, né, Wellington? Eu acho que a gente tem visto vários artigos, a Sandra está falando que está pesquisando isso há um bom tempo, eu sei que você também, tanto que a gente falou de vocês dois participarem por isso, mas eu acho que, da mesma maneira que nos outros segmentos, e a gente não vai falar tanto dos outros hoje, porque a gente acabou conversando um pouco mais, mas não tem jeito da gente não fazer essa relação com toda a sociedade de uma forma geral. É inevitável, né? Mas tem alguns indícios, né? Quando a gente falou com os jovens, tem determinadas coisas que dão a entender, dão algumas pistas daquele pensamento, ou dessa intenção. E nos idosos, o Wellington já falou de algumas coisas, né? Que eu acho que a gente pode começar. Eu não sirvo mais para nada, eu só estou atrapalhando, ninguém mais precisa de mim, enfim, minha parte da vida já está feita, meus filhos estão encaminhados. Quando acontece isso, e aí a gente pode também, que aí eu acho que entra no caso da prevenção, são sinais muito claros, né? Por isso que eu acho que é a falta de preocupação nesse sentido. Muitas vezes, e nós sabemos disso, mas está fazendo mimimi agora depois que ficou velho, né? Está se fazendo de vítima. E são indícios, dentro dessas pesquisas, dentro desses artigos, são indícios muito sérios. Quer dizer, então, como é que a gente pode? O Wellington já falou muito, e os meninos falaram a mesma coisa, não é jogar às costas de ninguém a responsabilidade de um ato desse. Mas, talvez uma das maneiras de prevenção é essa relação com família, com certeza, e entre uma outra coisa, que nós vamos puxar a brasa um pouquinho para nós. E a parte espiritual facilita a gente tentar fazer essa prevenção, falando de fé, falando de espiritualidade, para nós da doutrina, falando da imortalidade da alma. É hora da gente falar disso, nesse momento é melhor recuar e não falar, porque nós estamos falando agora há pouquinho, que eu tenho visto algumas coisas que me assustam, né? Porque tem espírita pondo pavor no tal do umbral, vira o inferno de todo mundo, porque, e aí, em vez de você dar consolo, que eu brinquei com a Cassandra e com o Wellington agora há pouco, você não sabe se se suicida enquanto está assistindo a palestra ou depois. Então, nesse sentido, o Wellington falou muito da família, Sandra, e o Wellington depois, e nesse sentido, que a gente tem uma ferramenta muito interessante e importante na mão, que é a doutrina espírita, que é a parte espiritual. Nesse momento de prevenir, vocês acham que esse é o momento da gente tocar, ou nós vamos por outro caminho para tentar chegar nisso? E nós estamos supondo alguém que não tem esse conhecimento, né? Nós temos muita gente aqui que não é espírita, que não tem essa bagagem, os nossos avós, nossos pais, poucos eram e são espíritas, né? Então, como é que a gente pode usar do que a doutrina nos dá de ferramentas para ajudar nessa prevenção? Bom, primeiramente, eu acho não, porque quem acha não tem certeza. Eu penso que é meio cultural, né, essa questão, porque, vejam, por exemplo, no Japão, como eles valorizam as pessoas que têm mais idade, como pessoas sábias. Muitos jovens vão buscar essas pessoas para que elas possam ali trocar ideias, possam orientar, e eles se sentem úteis, não é? Então, quando nós temos uma pessoa de mais idade na nossa família, primeira coisa, nós precisamos demonstrar carinho, afeto, nós precisamos dar atenção, eles precisam de atenção, porque eles já deram tanto por nós não podemos esquecer isso, nós não podemos deixá-los de lado. Isso nós precisamos fazer, sem dúvida nenhuma. Eles precisam se sentir amados, eles precisam serem valorizados. Às vezes, uma coisinha de nada, você pode pedir para que a pessoa faça, para ela sentir que ela tem valor, não é? Que nem eu vou citar muito hoje a questão do meu sogro. Eu não tenho sogra, eu tenho um sogro, eu não tenho nem mãe nem pai. Mas ele tem 83 anos.
O meu marido está sempre pedindo para ele ir na lotérica, pagar uma continha, está pedindo para ele fazer uma coisa lá, sabe? Dá trabalhos para ele fazer. Então, isso é importante, a pessoa sentir que ela tem valor ainda, que ela está apta a fazer alguma coisa. Isso eu acho muito importante. A questão da religiosidade, também penso que é importante, principalmente falar sobre a imortalidade da alma. Não importa a religião que a pessoa tenha. Algumas religiões acham que a pessoa morre e vai dormir, né, vai ficar dormindo. Outras pessoas acham que tem o céu, o inferno, o purgatório. Mas é preciso falar sobre a imortalidade da alma, como nos diz a doutrina espírita. Isso é importante, porque se a pessoa sabe que porque eu sempre falo que a pessoa, quando ela se suicida, ou comete o autoextermínio, muitas vezes ela não está querendo se matar. Ela está passando por uma dor muito grande e ela quer aliviar o que ela está sentindo, e ela vê isso no caminho. Então, é preciso falar sobre a imortalidade da alma, porque a primeira coisa que ela vai fazer, na hora que chegar do lado de lá, ela vai continuar se vendo viva, né? Porque a vida é uma só, mas nós temos várias oportunidades, né? E se não fosse importante estar aqui, nós não estaríamos, porque somos seres espirituais no mundo da matéria. Então, falar sobre a imortalidade da alma também é muito importante. Como eu disse, cada um tem uma visão da imortalidade da alma. Tem pessoas que morrem e acham que já vai para o céu, vai ficar do lado de Deus. Então, isso também é importante falar, explicar. Eu vejo aquele personagem, Hamlet, de Shakespeare, porque quando Shakespeare escreveu, né, e quando ele fala... ser ou não ser, eis a questão, na verdade, o que ele está falando? Ele está falando exatamente sobre viver ou morrer. Eis a questão. Por quê? Nessa obra de Hamlet, ele fala assim, a vida é cheia de tormentos e sofrimentos, e a vida de Hamlet se será melhor aceita a existência com a sua dor inerente ou acabar com a vida. Porque o que ele achava diante da dor e do sofrimento, não seria melhor morrer? Porque vai morrer, vai dormir. Então, ser ou não ser? Essa é a questão. Porque a ideia de Shakespeare era exatamente essa, vai morrer, vai dormir. Então, nós temos que falar sobre a imortalidade da alma. É preciso falar, às vezes, até dar alguns livros para ler. A obra espírita, ela é tão rica, né? A gente vê, por exemplo, o Kardec, ele teve um cuidado tão grande com a questão do suicídio. Ele aborda lá no Livro dos Espíritos, nós vamos ver a questão 943 a 957, desgosto pela vida. Ele vai ver lá no Bem-aventurados os aflitos, no item 14, quando ele fala sobre loucura e suicídio. Ele vai falar do céu e inferno, capítulo 5º, ele só fala sobre esse assunto. A Revista Espírita, ele traz várias comunicações de espíritos que desistiram da vida. Quer dizer, ela é muito rica nesse sentido. Então, as pessoas precisam buscar ali orientação, é preciso buscar a leitura, é preciso buscar a informação. Falar é sempre o melhor caminho, porque a orientação em tudo na vida, a orientação é importante. Nós não estamos numa pandemia? O que nos fala a orientação? Distanciamento, use máscara, lave as mãos, não aglomere. Não é essa orientação que nos é passada? A questão da dengue, da zika também não foi essas as orientações? Acerca do suicídio não é diferente. Nós temos que falar cada vez mais sobre esse assunto, porque ainda é um tabu e as pessoas ainda se preocupam em falar sobre esse assunto. Mas é preciso falar. As pessoas precisam, não é ter religião, elas precisam ter religiosidade. Elas precisam crer em alguma coisa, para elas poderem se fortalecer diante das adversidades, diante dos problemas que elas podem enfrentar. Então, Alexandre, diante dessa brincadeira que você fez, que não é tão brincadeira assim, né? Porque é sério, eu também acompanhei não só live, mas eu acompanhei também textos, postagens, e é importante, quando nós falamos em suicídio, nós pegarmos toda aquela rede de relacionamento da pessoa. Então, nós não estamos falando apenas daquela pessoa que se suicidou, nós estamos falando de uma família. Por trás daquela pessoa tem uma família, tem pessoas envolvidas, tem pai, tem mãe, tem irmão, tem filho. Um suicídio, ele chega a impactar em torno de quase 10 pessoas diretamente, muitas vezes até mais. Então,
quando nós vamos falar, e é fundamental falar, temos que falar realmente, abordar sempre esse assunto, mas é importante nós levarmos em consideração também esse aspecto para nós não causarmos mais tristeza, mais dor e mais dificuldade nos familiares, naquelas pessoas que ficaram. Então, imagine a seguinte cena, você diz, alguém diz para a mãe que vai para outra cidade. Eu vou para outra cidade, minha mãe. E a mãe diz assim para o filho, não vá, meu filho. Não vá, vai dar tudo errado. Não vá, não vá, não vá. Mas o filho vai. Tá certo? E ele não volta mais. E aí a mãe acaba encontrando uma pessoa na rua. E essa pessoa fala, Dona Maria, seu filho saiu de casa. E o seu filho, ele está em outra cidade e está sofrendo terrivelmente, e ele está arcando com as consequências da maneira mais dolorosa possível, e essa situação é terrível. Imagine como vai ficar a Dona Maria, como vai ficar o seu Lauro, que é o pai, como vai ficar o irmão. E muitas vezes é isso que a gente acaba vendo. Quando você traz a obra espírita, é preciso contextualizar. Ninguém está falando aqui que o indivíduo que se suicidou, ele vai estar livre da responsabilidade e da consequência pelos seus atos. Mas é preciso tomar muito cuidado com os familiares, com o impacto que isso pode exercer na família. É preciso colocar-se no lugar do outro. Como a minha mãe, né, receberia essa notícia ao saber que o seu filho que mudou está sofrendo, ele está terrivelmente culpado, ele está vendo o seu cadáver se decompor. Então, fica uma coisa meio estranha e acaba criando um clima de mal-estar, um clima de constrangimento. Nós temos que trabalhar de maneira inversa. O que nós podemos fazer para aquele indivíduo que se suicidou? Os próprios espíritos dizem, a prece, a oração, os bons pensamentos em direção àquele espírito são como bálsamos para a alma dele. Então nós temos que abordar mais o aspecto positivo de como nós podemos ajudar do que de como esse indivíduo vai estar, se ele já está sofrendo. Já não basta o sofrimento que ele teve aqui. Imagina, ninguém se suicida porque está feliz. O suicídio, e Kardec vem trabalhar muito isso na Revista Espírita, ele é uma prova de descontentamento para com a vida. Então ninguém está feliz, a gente já sabe, isso daí é óbvio, não precisamos ficar ali pisando na dor do outro, falando das dificuldades que o outro está enfrentando. Quem passa por isso, na realidade está precisando do quê? Da mão que é estendida, do acolhimento. Vem aqui, meu filho, olha, eu vou te ajudar, eu vou tranquilizar os familiares. Eu não estou falando para mentir para os familiares, eu estou dizendo para tranquilizar os familiares. Ninguém aqui vai falar que não tem consequências. É claro que o suicídio, como todas as nossas ações, tem consequências. Mas é trabalhar essa questão da empatia, colocar-se no lugar da mãe, do pai, do irmão e do próprio espírito que não gostaria de reviver ou de que as pessoas ficassem comentando ou reproduzindo textos em que falam das partes mais tristes, daquela tragédia, enfim. Isso não é bom. Então, se por um lado é importante falar, a grande questão é o que falar e como falar. Isso é que é fundamental para a gente trazer realmente alívio e mostrar o caráter de consolo da doutrina espírita. Isso é uma verdade, Wellington, porque eu dou orientação à expositora espírita faz 18 anos. E quando a gente está no grupo, eu sempre falo para o pessoal, tem alguns temas bastante polêmicos que nós precisamos tomar muito cuidado para falar. Porque como a doutrina, como o Wellington falou, como a doutrina espírita é uma doutrina consoladora, muitos vão em busca disso, do consolo na casa espírita. Então é isso que nós temos que passar para as pessoas. Então tem alguns temas que são muito difíceis de serem abordados, e é o cuidado que se tem que ter, quando você vai falar de aborto, quando você vai falar de suicídio, quando você vai falar de homossexualidade, não é? Então, são assuntos que você precisa estar muito preparado para falar, porque as pessoas, elas precisam ser esclarecidas, mas ela não pode sair da casa espírita pior do que quando entrou. Então, você precisa, de fato, e eu acho que na questão do suicídio, o que é mais importante é o esclarecimento como nós podemos evitar o suicídio.
Como é possível evitar o suicídio? É dando amor, é dando carinho, é dando afeto, é dando atenção. É isso que nós precisamos fazer com as pessoas que nos procuram. E uma pessoa que está com essa ideia, nós precisamos, ela precisa ainda de mais atenção, ela precisa se sentir amada, ela precisa se sentir querida, né? Porque, como o Hélio falou, quando uma pessoa ela comete o suicídio, quantas pessoas em volta dela que não vão sofrer por conta disso? Né? Então, é um número muito grande de pessoas. Então, nós precisamos, e a doutrina espírita é uma doutrina consoladora, e é isso que nós precisamos levar para as pessoas. Eu aproveitando, o Sérgio comentou agora há pouquinho aqui, o Sérgio está mandando um abraço para vocês, está comentando aqui, que inclusive tem muita casa espírita, em muitos lugares, que não gostam, não deixam tocar no assunto, porque isso pode aumentar o número de suicídio. Eu já ouvi isso também, mas ele fez um relato aí, né? E nessa linha que o Wellington comentou, que você falou agora, Sandra, em relação a, claro, que não mentir, mas falar em relação às consequências, muito depende da hora, né? Você não vai chegar para um pai, para uma mãe que acabou de devolver o filho para uma realidade espiritual e falar, pegar o céu e o inferno numa das cartas de um suicida e contar o que ele está passando. Ou pegar, que nem alguém comentou que está lendo Memórias do Suicida, e dar para a mãe ler. Porque aí nós vamos ter que internar a mãe. Se ela não se matar junto. Então, nesse sentido, eu acho que nós temos, por isso que eu falei logo no comecinho, nós temos tantas ferramentas dentro da doutrina de consolo e de prevenção em relação a isso, mas mesmo para quem cometeu, aí pensando na família, como ele falou, para todos os que acabam sofrendo com essa atitude, eu acho que nós temos muito mais a oferecer em relação ao consolo do que de explicação, que espírita tem esse problema. Nós estamos virando todos doutores em espiritismo, esquecendo do lado amoroso. Nós estamos esquecendo do evangelho, né? Nós estamos esquecendo do evangelho e falando de ciência. Uma coisa junto com a outra, tudo bem, mas a hora que uma mãe perdeu um filho um ato suicida, você vai falar para ela que ele está arrastando corrente, que ele vai responder por tudo isso? Ou você vai falar para ela que ele vai ter quantas oportunidades forem necessárias e que ele continua vivo? E de que ele está precisando mais do amor dela agora que ele cometeu esse ato do que talvez enquanto estava aqui. De que agora o amor dela vai ser muito útil para a continuidade da caminhada dele. Então, eu acho que nós temos, dentro da doutrina, e me assusta, por isso que a gente brincou agora há pouquinho, não estão brincando, nesse sentido, gente. Eu acho que a prevenção em relação a tudo isso é o olhar carinhoso para quem está pensando em cometer um ato desse tipo e para os familiares ou para quem fica quando alguém comete. Porque eu acho que não dá para a gente chegar, gente, posso estar completamente equivocado, mas eu não consigo imaginar alguém chegar numa casa espírita, alguém que perdeu um filho, perdeu um pai, perdeu alguém querido, e vem procurar consolo na casa espírita, e você dá o livro Memória do Suicídio para falar, lê que você vai entender o que é o suicídio, está aqui. Eu participei de uma live outro dia, e fizeram uma pergunta dessa, a pessoa que estava comigo contou com detalhes o que uma pessoa... Eu fiquei passada, eu falei, como é que pode? Eu, sinceramente, eu não penso, quer dizer, eu penso que não se deve, de fato, falar. A gente tem que falar sobre o evangelho, a gente tem que falar sobre Jesus, a gente sabe a importância dos ensinamentos de Jesus para nos fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa esperança, porque problema todo mundo tem. Não é? Então, a gente tem que buscar força para enfrentar as adversidades da vida. E a pessoa que, às vezes, desiste é justamente porque não tem Jesus no coração, como dizia Paulo de Tarso, quem tem Jesus no coração tem as suas necessidades modificadas. A gente precisa ir em busca de Jesus. O Hélio quer comentar alguma coisa? Não, olha, é por aí, é justamente o que vocês abordaram. A gente tem que ter um pouco mais de cuidado, um pouco mais de zelo. Aí você entra também, e é importante isso, a Sandra falou que prepara expositores, né, há um bom tempo. Então, isso é fundamental. É você capacitar aquela pessoa que vai expor um tema no centro espírita, é você capacitar o indivíduo que vai fazer parte do atendimento fraterno, é você dar a ele realmente as ferramentas adequadas para que ele possa atuar de forma eficaz
em todos os casos possíveis. Então, a gente está falando justamente de capacitação. Há cursos sensacionais que você pode pegar, por exemplo, no próprio site do Ministério da Saúde, de prevenção ao suicídio. Você junta com as ferramentas que a doutrina espírita traz, você vai ter muito mais capacidade para poder conversar, para poder receber um familiar de quem se suicidou. Imagine, você tem o conhecimento, a questão que a própria Sandra levantou, da importância da gente trabalhar também a questão do médico, a questão do psicólogo, do terapeuta, e unir isso ao lado espiritual, a essa questão, né, transcendental da imortalidade da alma. Então, imagine, nós temos aí as ferramentas que contemplam o corpo e que contemplam também o espírito. Por que nós vamos deixar de utilizar isso? Agora, entra aí o centro espírita, entra aí o dirigente espírita, entra aí as instituições para poder capacitar os trabalhadores. Não é chegou no centro, olha, vai lá trabalhar no atendimento fraterno, não, agora você vai fazer uma... Não, é poder capacitar as pessoas para que as pessoas possam atender e atender com qualidade. Não é porque é um trabalho voluntário que ele tem que ser mal feito. Ao contrário, tem que ser bem feito, como toda atividade. A gente precisa dar o melhor de nós, não é apenas colocar a pessoa lá para ocupar um espaço, principalmente em se tratando desses temas. Imagine, o indivíduo que vai trabalhar no atendimento fraterno, ele vai ouvir, ele vai escutar as pessoas, ele tem que estar muito bem preparado, ele tem que estar com o ouvido afiado, ele tem que estar sensível para aquelas dores que chegarão até ele. Não dá para ele pegar simplesmente, abrir o Evangelho ou qualquer outro livro e sair mais falando do que ouvindo a pessoa. Isso muitas vezes acontece. Não, Wellington. É a importância da capacitação dos trabalhadores, né, em todos os sentidos. Todos os sentidos. Ele precisa, né, você precisa treiná-lo para ele conhecer a doutrina espírita e também para ele poder atender, para ele poder servir da melhor maneira possível, com qualidade. As pessoas vão chegar ali com dor. A Sandra falou uma coisa muito importante. Como é fundamental você falar, você vai se esvaziar. Você pega um indivíduo que está trabalhando no atendimento fraterno, que não deixa você falar, ele fala mais do que você, aí ele pega o Evangelho, abre, cita uma passagem, cita outra, condena, julga. Como é que a pessoa sai dali, me diga? Então, é preciso falar, para fora, é verdade. É verdade. Por isso que eu falo, né, que as pessoas, e eu tenho visto muito isso, as pessoas começam na doutrina espírita, às vezes nem tem muito conhecimento do espiritismo e já querem fazer palestra, e não se preparam para fazer palestra. Então, eu tenho visto e ouvido cada absurdo em palestras que eu falo, meu Deus do céu. Agora, imagine, porque nós estamos falando em nome do espiritismo. Eu não estou falando coisa da minha cabeça. Se eu estou falando em nome do espiritismo, eu tenho que falar aquilo que Kardec compilou, que Kardec trouxe, principalmente as obras de Kardec, não é? Agora, a pessoa não estudou, vai lá, começa a fazer palestra, de repente aborda um tema como esse, não é? Valorização da vida, ou mesmo suicídio, não importa o nome que dê, sem preparo nenhum, sem conhecimento do espiritismo. Imagina quantos absurdos ela não pode falar. E nós temos visto, Sandra, nós falamos aqui antes de entrar lá, justamente disso. Com a pandemia, nós sempre temos falado isso, muita coisa bacana, nós estreitamos muito. Os meninos falaram uma coisa um tempo atrás, os jovens, que a gente tem colocado eles para brincar, e a gente está falando disso, qual a dificuldade tem, né, do jovem ter força, ter voz dentro da casa espírita e tal. E um dos meninos falou uma coisa que eu achei fantástica. Ele falou, olha, sempre teve, é difícil, mas tem uma vantagem, né, Alexandre? Hoje nós estamos em todo lugar. E é verdade, né? Hoje nós ligamos o computador e eles estão falando para todo mundo. Ao mesmo tempo, nós vimos isso, que o Wellington comentou, que a Sandra comentou, em relação a isso. Virou revólver na mão de macaco, né? Quer dizer, muitas vezes, eu sempre digo, e tenho uma preocupação e um cuidado muito grande, porque muitas vezes, como você falou agora há pouquinho, você citou o exemplo da pessoa, da mãe que veio te procurar no final da palestra. A gente guarda, ainda bem que a maioria são positivas, mas eu sempre digo que, do mesmo jeito que a gente recebe esse tipo de feedback positivo e nos emociona, muitas vezes nós podemos falar alguma coisa e destruir a vida de alguém.
eu posso simplesmente fazer com que aquela pessoa que escutou aquilo e virou verdade, se ela veio procurar, gente, nós sempre temos que lembrar que boa parte que chega aqui para a gente é o último suspiro, é a última tentativa. Eu tentei em todos os outros lugares, não deu certo, eu cheguei aqui na doutrina espírita, lá no atendimento fraterno, porque falaram para a gente ir lá, porque resolveu o problema. E eu chego lá e falo assim, isso eu presenciei, vou citar um exemplo prático. Olha, você que está pensando em se separar, Chico Xavier falou que mesmo se você apanhar do seu marido, é para você continuar casada. Numa palestra, para 50, 60, podia ser uma pessoa. Mas o que eu sempre digo é o seguinte, e aquela mulher que foi à palestra, porque uma amiga, um amigo levou e falou, olha lá, você vai encontrar consolo, você vai ter um afago, você vai ter um carinho. Chegou lá e escutou isso de um palestrante, e não interessa, gente, não interessa se é o Haroldo Dutra, o Wellington, a Sandra ou o Alexandre. A pessoa que está ouvindo aqui, que está aqui com a gente, entrou hoje, por acaso, está passando no YouTube, no Facebook, entrou e escutou. E escuta uma frase da Sandra, pode fazer muito bem e pode fazer muito mal. Qual que é a grande diferença? É o que vocês dois falaram, que qualquer coisa, assim penso eu, que a maioria das pessoas que a gente tenta trazer para bate-papo ou se preocupa, é de que eu não estou falando o que o Alexandre acha. Eu estou embasado em cima do que a doutrina me diz. Então, se a espiritualidade falou bobagem, depois eles vão responder. Mas não dá para a gente se colocar na situação e falar assim, olha, gente, Chico falou. Como assim Chico falou? Onde estava isso? E aí as pessoas se usam disso, e isso viram verdades. Então, essa capacitação que vocês dois comentaram é extremamente importante nesse sentido. E muita gente, Sandra, e vocês sabem disso, muita gente está virando ou querendo virar palestrante porque virou status, por incrível que pareça. Eu não quero ser palestrante porque eu quero passar a mensagem do Evangelho, ou porque eu acredito que a mensagem é consoladora, é que a doutrina pode atingir um coração que está machucado. Ah, não, eu quero aparecer porque vai ter gente lá me assistindo. E isso é preocupante, né? Então, é nesse sentido que nós estamos falando, e a gente sempre fala. Então, eu acho que a preocupação maior é essa. Só para a gente já está com, nossa, gente, quase 45 minutos de bate-papo. Mas para a gente entrar, a gente falou um pouquinho da terceira idade, né? E nós tínhamos falado, olha, alguém falando, a Lenita falando, que infelizmente perdeu o filho dele com suicídio. E antes da gente entrar, para a gente começar a falar do suicídio entre os jovens homoafetivos, enfim, eu lembro, eu sempre cito, eu fui assistir um filme do Divaldo, o filme foi bacana e tal, mas tem uma passagem no filme que eu adoro, né, e eu arrumo encrenca com todo mundo, que eu adoro citar para todo mundo. Quando a mãe perde a filha, comete suicídio, e o padre fala que não pode rezar a missa, porque ela não é mais filha de Deus. E aí, gente, eu fico assustado, por isso que eu falei para vocês no começo. Nossa, não é possível que a igreja fale um negócio desse. E nós estamos vendo palestrante falando, nossa, vai sofrer, vai ter que passar o inferno para resgatar isso. Então, é nesse sentido. E aí, a gente entrando nesse negócio no assunto dos homoafetivos, eu falei dos jovens, porque a maioria, a gente tem percebido, e pelos estudos, que a maioria dos homoafetivos que pensam em suicídio, e a Sandra comentou, a gente acho que não estava ainda ao vivo, em relação a mais de 50% do grupo de jovens falar que pensou, pelo menos teve a ideia do suicídio, é assustador. No caso dos homoafetivos, isso aumenta muito, demais da conta. E nós sabemos alguns dos motivos. Então, aí, eu acho que a gente poderia usar esses últimos 15 minutos para falar nisso. E aí, é claro que nós vamos entrar em relação a bullying, em relação à família que não aceita. Esses são os principais tópicos. E como a gente está falando em prevenção, aí eu queria que vocês dois falassem um pouquinho disso, quer dizer, que é assustador, e aí nós vamos voltar no assunto da família, que é o principal, aí realmente tem um peso talvez maior até do que as outras situações, para a gente falar um pouquinho desse tema. Na verdade, o que a gente tem que ter em mente, primeiro, o espírito não tem sexo. Nós somos, o espírito não tem sexo, o espírito não tem. Então, nós temos que respeitar as pessoas e a opção delas, nós temos que respeitá-las, é empatia, você se colocar no lugar do outro. E, realmente, o preconceito é uma das coisas mais terríveis que pode existir.
Gente, nós estamos em pleno século XXI, não é possível, é inadmissível as pessoas serem julgadas pela sua opção sexual, né? Então, hoje eu estou Sandra, eu estou mulher, mas eu não sou Sandra e eu não sou mulher, porque o espírito não tem sexo. Agora, é preciso, de fato, respeitar, né, as pessoas como elas são. E, olha, eu tenho muitos amigos que são homossexuais e são pessoas incríveis, e tem pessoas que são héteros e não tem, às vezes, nenhuma moral, né? Então, o que mais importa é o que a pessoa é, independente da opção sexual. Nós temos que respeitar, porque, de fato, é uma dor muito grande. Agora, imagina uma pessoa que está num corpo feminino, mas não se vê dessa forma, e vice-versa. Então, de fato, preciso respeitar. Agora, uma outra coisa que é importante dizer, a questão que você estava comentando, que não pode separar, porque o Chico falou, até porque tem muita gente botando palavra na boca do Chico, coisa que ele não falou de fato, mas a doutrina espírita não é uma doutrina do não. Ela é uma doutrina pedagógica, ela vem nos ensinar, existe o livre-arbítrio, cada um faz o que quer com a vida, ninguém tem o direito. Quando eu abordei o tema aborto, eu sempre falava, obviamente que é uma doutrina que vem nos ensinar, vem nos esclarecer, mas cada um vai tomar a sua decisão. A única coisa que é importante saber é que toda ação leva uma reação. Né? O Paulo já não disse, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém? É isso que nós temos que saber. Agora, o respeito é fundamental. O que o outro está sofrendo, eu poderia estar sofrendo. Eu poderia hoje não estar me aceitando no corpo que eu tenho. Então, a questão da empatia é importante ter. O respeito é fundamental. Essa questão, até que você falou, Alexandre, e a Sandra abordou agora, né? O Chico disse, o Chico falou, o Chico isso, ou qualquer outra pessoa. O que as pessoas precisam compreender é que mesmo que Chico tenha dito, qualquer um tenha dito, as falas, elas não são mortas, elas não são isoladas. Por trás de uma fala, há sempre uma história, há sempre um contexto. Então, é preciso entender o contexto em que o Chico disse aquilo, o contexto em que o Kardec abordou daquela maneira, o contexto em que Jesus falou daquela forma. Porque se eu pego frase de quem quer que seja, isolada, e coloco para poder corroborar o que eu penso, não faz sentido, né? Fica aí, se joga, mas fulano disse, mas ele disse como, quando, por que ele disse. Então, as falas, elas não são mortas, né? Não, elas têm vida, elas têm um contexto, a pessoa disse aquilo num determinado momento. E com relação aos homoafetivos, uma amiga minha, que estava trabalhando junto comigo nesse tema, ela me falou, olha, Wellington, por que você não faz a pesquisa com os homoafetivos? Eles são um grupo de risco. Eu falei, será? Ela falou, faça. E eu apliquei o questionário, 9 perguntas para 112 pessoas. A única condição era que fossem homoafetivas. E olha, 69% dos homoafetivos, eu ainda estou terminando de tabular os números, mas 69% dos homoafetivos que responderam essa pesquisa, eles já pensaram em suicídio em algum momento da sua vida. E aí você tem alguns pontos. Os conflitos íntimos que eles sentem, como a própria Sandra disse, o indivíduo está num corpo masculino, mas ele sente, né, desejo pelo mesmo sexo, cria aquele conflito nele, isso daí implica muita coisa também. Um outro ponto, a discriminação que eles sofrem, uma discriminação tremenda de toda a sociedade, e a questão que envolve a família e as instituições religiosas, que eles não se sentem acolhidos pela família. 100% dos que responderam disseram que se sentem discriminados pela família, tá certo? E nas instituições religiosas, a mesma coisa. Então, nós já sabemos quais são os pontos que nós devemos trabalhar. Trabalhar na família, é claro, nós devemos nos trabalhar internamente, porque nós transformamos a família e transformamos as instituições religiosas. Mas a gente já sabe o ponto, né, que eles não estão se sentindo acolhidos e que muitas vezes acabam levando-os a pensar, a cogitar dessa ideia. Então,
como é importante a gente bater, insistir nessa tecla do acolhimento, acolher realmente as pessoas. A Sandra disse muito bem agora, nós não temos absolutamente nada a ver com a orientação de quem quer que seja. Não deveríamos nem opinar em absolutamente nada, porque isso é da própria pessoa, só ela pode decidir. Eu me lembro de fazer uma palestra uma vez, aí um rapazinho levantou a mão, quero fazer uma pergunta para o senhor. Pois não. O senhor é a favor da homossexualidade? Eu falei, não. O senhor é contra a homossexualidade? Eu falei, também não. Mas então o senhor está em cima? Eu falei, não me cabe nem opinar, meu Deus. Olha, é uma coisa tão íntima, uma coisa... Poxa vida, como é que você vai ficar por aí falando eu aceito, eu não aceito, eu sou contra, eu não sou contra, brincando dessa maneira? Ora, nós somos seres humanos, a Sandra disse, o espírito não tem sexo. Todos nós somos espíritos imortais, estamos crescendo, passando por experiências juntos. Então, isso é que é fundamental, a gente focar no espírito imortal, e não nessas questões, não importa, importa pouquíssimo. Então, nós já sabemos onde trabalhar. É preciso trabalhar na família, é preciso trabalhar com as instituições religiosas, conversar com aquelas pessoas que estão à frente das instituições, mostrar que essas pessoas não estão se sentindo acolhidas, que elas muitas vezes até temem o julgamento, e o interessante é que isso fica um impacto. Então, vamos supor que a humanidade mude amanhã, mudamos todos. Essa impressão de discriminação, ela ainda vai permanecer nas pessoas. Por mais que não exista essa impressão que por séculos ocorreu, ela ainda vai permanecer um tempo. Então imagine quantos anos nós teremos ainda para nos livrarmos de uma coisa desse tipo. Então isso é fundamental. Fundamental nós focarmos família, instituições religiosas, conversarmos mais sobre o tema, para podermos, de fato, acolher as pessoas. O Sandra Wellington é assustador. A gente fala sempre, nós comentamos isso antes, é difícil, assunto delicado, e as duas vertentes que a gente tentou abordar mais era da terceira idade e os homoafetivos, que aí fica mais difícil justamente por conta disso. Porque todo mundo, normalmente, principalmente em relação ao homoafetivo, eu tenho a minha opinião formada. E o que você tem a ver com isso? Né? Vocês dois falaram, você tem uma opinião formada sobre o quê? Sobre a sua escolha, é isso? Bom, então tá bom. Então nós resolvemos o problema. Se você tem a sua escolha, se você resolveu ser heterossexual, está resolvido o seu problema. Tudo certo, está tudo bem. Agora, se o José ou a Maria resolveram seguir outro caminho, aonde te incomoda? O que você tem a ver com o que eu sinto? O grande problema que eu vejo, e a gente vê pelas pesquisas, é isso. Você sabe o que ele está sentindo? Nós temos essa capacidade de identificar o que o outro sente de alegria ou de tristeza, de prazer ou de dor. Então, nós não temos a menor noção, gente. Nós não temos essa capacidade, e nós criamos em nós o tempo todo o péssimo hábito de justamente fazer isso. Mas eu não concordo. Mas alguém perguntou a sua opinião? O que você tem a ver com a vida do outro se você não está dando conta da sua? Né? Então, é muito nesse sentido. E para a gente encerrar, eu queria que vocês dois já fizessem, né? Tem muita gente, está vendo? A Oleni está falando, eu entro em desespero, tenho medo do meu filho estar sofrendo. Foi a mãe que falou que o filho desencarnou. Oleni, eu vou deixar os dois encerrarem falando nisso, mas eu acho que a gente falou muito, o Wellington e a Sandra falaram muito de uma coisa que eu sempre acredito que a doutrina tem para oferecer, que é o amparo, que é o consolo, para qualquer um. Para o suicida, para o homossexual, para o heterossexual, para o bandido, para o bonzinho, para o santo, para o estrupiado. A grande vantagem que eu vejo, que me encanta na doutrina, é esse poder de nós termos a certeza absoluta de que nós seremos felizes. Mas então, se ele vai ser feliz, ele não pode. Então, olha aí, a sua preocupação, como a Sandra e o Wellington falaram à noite, essa 1 hora que nós falamos, procure alguém que consiga te acolher. E mais, né, eu vou deixar os dois encerrarem, o principal, né, eu acho que os dois concordam,
faça suas orações que chegam para ele. Isso a gente tem relatos e mais relatos da espiritualidade, inclusive dos suicidas, de que é um dos momentos que eles mais têm refrigério quando chega uma oração em nome deles, e não precisa ser de mãe e pai. A gente esquece disso. Às vezes nós que conhecemos alguém ou nem conhecemos, quando fazemos essa oração, chega e faz um bem danado para quem está lá. Eu só vou contar uma historinha do Chico, rapidinho, para essa mãe que perdeu o filho, que é uma história que vocês com certeza conhecem, mas para ela ver que nós temos um Deus de amor, de bondade, e que se preocupa com todos os seus filhos, que é o caso daquela mãe que perdeu o filho através do suicídio, e ela queria saber sobre ele. Então, ela sai lá do Nordeste e vem para Uberaba, para poder ter notícia, mas embora ela soubesse que talvez fosse difícil. Chega em Uberaba, ela fica sabendo que precisa pegar uma senha para poder ser atendida, e ela vai de madrugada, pega a senha número 1 e fica na fila até o centro poder abrir. De repente, chega uma outra mãe que perdeu 2 filhos em acidente, mas ela chorava de forma compulsiva e não tinha mais senha. Essa mãe que pegou a senha número 1, ela sentiu tanta compaixão, ela sentiu uma dor profunda, o fato daquela mãe ter perdido 2 filhos, que ela resolveu dar a sua senha para aquela mãe e foi embora. O Chico fez o quê? Mandou chamá-la, porque o Chico sabia, você não precisava falar que você chamava Alexandre, nem o Hélio, ele já sabia o nome de cada um de nós, né? E manda chamá-la no hotel que ela estava, e ela falou, mas o que adianta eu ir se eu entreguei a minha senha? Ela falou, não, o Chico mandou te chamar. E aí ela pegou e foi. Quando ela adentrou, assim, no centro, o Chico já estava lendo a mensagem do seu filho. E ele dizia, mamãe, eu te agradeço muito, porque a sua atitude de amor, de compaixão, que você sentiu por aquela mãe, foi o suficiente para que fossem me buscar e eu estivesse aqui essa noite ou de manhã, não sei, podendo trazer essa mensagem para você. Então, vejam quanto nós podemos estar ajudando, né, em oração, em pensamento positivo a esses nossos irmãos, porque Deus é Pai, Ele não nos criou para que sofrêssemos, então nós podemos, sim, estar ajudando e enviando para eles, né, os bons pensamentos, e com certeza eles vão acabar recebendo. As nossas atitudes é bastante importante. Quero agradecer o Alexandre, o Wellington, a todos que estiveram conosco essa noite, que Jesus possa nos abençoar hoje e sempre. Ô Lenir, a minha solidariedade a você, todo o meu carinho, as minhas preces irão direcionadas em direção a você e ao seu filho. Nós temos a tendência de pensar que a nossa vida se resume a um único ato. Nós romantizamos o início e o final, como fulano nasceu, como fulano morreu, mas entre o início e o final havia o caminho. E o seu filho com certeza percorreu um caminho, não só nessa existência, como em tantas outras existências. E nesse caminho, ele também colocou muitas flores. Então, pense no seu filho, nos momentos felizes, nos momentos alegres que vocês compartilharam. O seu filho não é aquele último ato, aquele ato extremo. Ele é uma compilação de ações, de pensamentos, e eu tenho certeza que vocês viveram e compartilharam momentos muito, muito felizes. Então, foque nisso, ore, lembre dos momentos felizes que vocês viveram. Entre o início e o final havia um caminho, então foque nesse caminho bonito que eu tenho certeza que você e seu filho passaram. Um grande abraço para você, para toda a sua família, e Jesus, com toda certeza, ele está iluminando o caminho de todos nós. Obrigado, Sandra, mais uma vez, está com você, um prazer grande. Alexandre, pelo convite, novamente contigo, revê-los, mesmo que virtualmente, é uma grande satisfação, e a vocês, amigos internautas, um grande abraço, até uma próxima oportunidade. Gente, Sandra, Wellington, obrigado de novo. Aparentemente, gente, deve ter tido muito problema de internet, muita gente falando que estava caindo para nós, eu fiquei com o celular, aparentemente não caiu. Teve um monte de gente falando, vai ter que repetir. Então, vocês se preparem aí, porque
logo, logo a gente vai estar junto de novo. Mas, de coração, obrigado. É um assunto difícil, né? A gente estava falando isso antes, é delicado, sempre cutuca ferida, né? Sempre. Mas é o que eu falei anteriormente, o Wellington e a Sandra encerraram dessa forma. Eu acho que a doutrina tem muito mais a oferecer em relação ao consolo do que com apontar o dedo. Então, é nesse sentido que a gente encerra a noite de hoje. O Lenir e as outras pessoas que assistiram, sintam-se abraçadas e temos certeza, né, gente? Como o Wellington falou, ninguém vai ser desamparado. Então, sigamos. Gente, boa noite a todos. Obrigado, Sandra, obrigado, Wellington. Até amanhã, educação infantil, hein? 11 horas. Tchau, tchau.